Fala galera, quero compartilhar algo maravilhoso da parte do Senhor. Sabe aquela quinta-feira que você acha que é uma quinta-feira comum, normal? Aquela quinta-feira que nada mais pode acontecer, que você trabalhou o dia inteiro, que você está cansado, né? Que você já está se preparando ali para sexta-feira, pensando no sábado e no domingo. Pois bem, ontem, né, 19, 20, 21, 22, ontem, quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2026, era uma quinta-feira daquelas, né? Cheguei do trabalho, tomei meu banho, eu e minha mãe fomos ali para a igreja, no culto de oração. Aí o culto já estava brabo, sabe aquele culto brabo, que você sente a presença de Deus, né? E já te animando ali naquela quinta-feira que você achou que era uma quinta-feira comum. Aí o ministério de louvor ali no óleo e a igreja, né, com, sabe aquele culto aconchegante, com menos pessoa, aquele culto de oração, dia de semana, nem todo mundo consegue ir, tem gente trabalhando, gente estudando, mas o culto estava abençoado, todo mundo ali junto, louvando ao Senhor, sentindo a presença. Aí o último louvor que eles cantaram, né, antes de começar ali a ministração, escudo, voz da verdade. Eu não sei vocês, mas quando eu começo a escutar esse louvor, já me quebra. Por toda a minha vida, eu já quero dar cambalhota, que nem a Daniela Hipólito, já estremece. Aí depois desse louvorzão, veio o irmão abençoado. Ari, sabe quando você ouve frases que você sabe que vai te acompanhar a vida inteira? E isso é um sinal pra gente. Porque às vezes tem pregador que ele chega, ele se preparou tanto, ele diz coisas tão lindas, mas ele diz dele, do homem. Mas ele falou tão bonito que só ele fala, parabéns, cara. Você deixou o Leandro Carnal, o Pondé e o Cortella no chão. Mas deu 2 horas, 1 hora, minutos. Você não lembra de uma frase que a pessoa falou, mas ontem Deus usou de uma forma tão sublime, um irmão abençoado. E aquilo me marcou tanto. Sabe, teve algo que ele falou, ele estava falando sobre a mente sadia. Né? Ele estava falando ali sobre nós termos uma mente sadia, mas Deus usou, e teve uma frase que ele falou que me marcou tanto, né, que entrou na minha mente, aquilo me constrangeu de uma determinada maneira. Ele falou, tem dias que eu me sinto. Eu acho que quem é mais antigo vai saber, aqueles suquinho que vendia no supermercado, vermelho, laranja, verde, aquele suquinho altamente radioativo, que ficava naqueles frasquinhos de carrinho, de bichinho, que vende na feira. Ele falou, sabe aquele suquinho de feira, de frasquinho de plástico? Tem dias que eu me sinto assim, mas eu me lembro de um Deus grandioso que eu sirvo. E se ele habita em nós, o Espírito Santo que vem nos preencher, habitar aqueles frasquinhos, aquele plastiquinho que muitas vezes não vale nada, que a criança toma aquele suquinho e joga fora, ele pode nos encher. E nós podemos ser algo grandioso na mão do Senhor. Olha que sabedoria. Olha que coisa linda, um irmão ali quebrantado. E ele falou outra coisa maravilhosa. O Evangelho, a essência do Evangelho, é sobre a grandiosidade de Deus. Que coisa maravilhosa. O Evangelho é isso. É sobre a grandiosidade de Deus. É o Filho de Deus se esvaziando de toda a sua glória, se diminuindo, se fazendo aquele frasquinho, como ele falou, e descendo para falar da glória do nosso Deus, do Criador do universo. Outra coisa que ele falou, nós somos poeirinha, nós somos aquela poeirinha diante de um universo tão grandioso, e Deus é o Criador de todo esse universo. Gente, é lindo ver Deus usando uma pessoa para falar assim, porque hoje a gente vive numa sociedade, isso está impregnado em nós, em mim, eu falo por mim, essa mania de grandeza que nos ensinam, que os coaches nos dizem, não, vai lá, você pode, você é grande, você tem um poder ilimitado. Não, nós temos que entender que nós somos como aquele frasquinho
Sabe, aquele recipiente que muitas vezes aos olhos do mundo não tem valor nenhum, mas que cheio do Espírito Santo e da glória de Deus nós podemos fazer coisas grandiosas. Sabe, quando eu vejo irmãos assim tomados, essa frase, por que essa frase falou tanto? Porque ele abriu o seu coração e o Espírito Santo tirou. A palavra de Deus diz, né? Ele tira do coração do homem aquele tesouro. E ele se sente assim, ele falou dele, assim como Davi. Por que os salmos são tão lindos, tão grandiosos? Porque Davi não fala, eu sou o brabo que matava gigante. Ah, eu sou o homem segundo o coração de Deus. E eu sou aquele lá, ó, que Deus viu no meio lá do deserto, cuidando das ovelhinhas e ungiu como o rei de Israel. Ele não fala, eu sou o unificador de Israel, que tornou tudo num reino só. Não, ele fala, Senhor, o meu erro é tão grande, tá doendo tanto que tá corroendo os meus ossos. Davi é aquele que fala, né, que olha a presença de Deus. Ele entende que a grandiosidade de Israel está na presença do Deus, está no poder do Deus que ele serve. Né, ele poderia ter chegado aí para Golias e falado, gigante, se prepara, porque eu sou a última coisa que você vai ver. Não, Davi é aquele cara, né, que entende. Ele chega e fala, gigante, se prepara, o avião está decolando, eu sou o comissário de bordo. Simplesmente, prende seu cinto, coloca sua máscara de oxigênio, que esse avião está desgovernado. Por quê? Porque você mexeu com o brabo, o grande, o Deus de Israel. E agora esse avião está rumo ao além. Se prepare, eu sou só o comissário de bordo. É esse Deus grandioso. Sabe, é isso que Deus quer fazer conosco, nos usar dessa forma quebrantada, assim como ele usou aquele irmão ontem, de maneira abençoada, para mandar essa palavra que entrou e penetrou no meu coração e ficou gravado na minha mente. Ele se permitiu ser usado pelo Espírito Santo. Eu lembro de Moisés também, né? Agora fazendo a leitura anual da palavra, passando ali por Êxodo. Aí Moisés, ele fica 40 anos no palácio, e ele é o filho da filha do faraó, ele tem tudo. Aí Deus manda ele para o deserto, quebranta aquele homem, tira todo o orgulho, a ponto de Deus chegar e falar, chamar ele, 40 anos do deserto. Olha o nível, como esse cara estava quebrantado, como ele entendeu o que é o reino de Deus. Ele fala, não, tem hora que dá até raiva. Se dá um peteleco, Moisés vai lá e fala logo, eu já entendi que você é gago. Só chega lá e fala pro faraó, o Senhor diz, deixa meu povo ir me adorar. Só fala isso. E ele fica repetindo, eu sou gago, eu não posso, mas é esse tipo de gente que Deus quer usar. E é esse tipo de coração que nós devemos ter, de entendermos que nós somos aquele frasquinho que deve ser cheio da presença do Senhor, do Rei da Glória. Nós somos aqueles, né, que carregamos a presença do Senhor, nós somos aqueles que anunciamos e proclamamos a estrela da manhã. Deus, Jesus Cristo, ele é aquele que dissipa as trevas, assim como a pastora Jaque Hayashi falou numa ministração dela recentemente. Jesus Cristo não é aquele sol que queima do meio-dia, incômodo, que você quer correr dele, não. Ele é a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? As trevas, a noite, como diz Harvey Dent ali nos Cavaleiro das Trevas. Povo de Gotham, tenham fé, porque a noite é sempre mais escura antes do amanhecer. Jesus Cristo é esse, a estrela da manhã que vem e dissipa as trevas e traz o quê? Esperança. Não queima como aquele solzão do meio-dia, não. Ele traz esperança. Quando a noite está mais escura, de manhã, ele vem e dissipa as trevas. Meu Deus, eu quero viver isso plenamente. Eu já estou com quase 40 anos, né? 37, 40 anos de muito orgulho, de muita soberba. E Deus tem me levado para esse momento de quebrantamento. E glória a Deus que eu passo mais 40 anos sendo quebrantado, mas eu quero ser como esse irmão que entende que ele é um pozinho que Deus quer usar de maneira grandiosa, o Criador do universo quer usar de maneira grandiosa. Ó, tô com 40, que nem Moisés, né? 40 anos ali no palácio, coração cheio, soberbo. Aí 40 anos de deserto, eu vou estar bem grisalhão, que nem William Bonner.
Aí eu quero chegar, né? 80 anos, grisalho, ali, bonitão, que nem o William Bonner, e falar: boa noite, plantão especial da Globo. Boa noite, senhoras e senhores. Interrompemos a transmissão da sua vida com esse boletim especial. O rei do universo, o brabo, chegou. Que nós possamos ser assim. Gente, lembrando de Moisés, olha só, é uma marca registrada do Senhor. Israel, quando Deus tira o povo do Egito, ele fala para Moisés: eu farei, eu vou endurecer o coração do faraó para que eles saibam que eu fiz. Por quê? Imagina, Israel chegou ali, né, na terra prometida, se estabeleceu. Aí vem os descendentes de Ismael, aí tem um pai, ismaelita ali, descendente de Ismael, cheio de filho, de criancinha ali. Ele fala: pai, tem um monte de criança hebreu lá, dos hebreus lá, vamos lá brincar, eles são nossos priminhos, são filho também de Abraão, né? Aí o pai fala: não, menino, não vai lá, olha só, deixa eu contar uma história para vocês. O Deus de Israel é grande demais, não vai, não mexe com essa galera. Eles estavam lá no Egito. Deus fez cair granizo, matou os bichos, trouxe úlcera lá na galera, destruiu tudo, transformou a água em sangue, matou os primogênitos do Egito, destruiu o faraó, né? Porque olha só, o orgulho, a soberba, um rei. O rei, ele se acha o representante de Deus na terra, mas o faraó do Egito, eles se achavam o próprio Deus na terra. Então Deus falou: eu vou quebrantar o orgulho desse que se acha que é Deus. Tá lá, né? O anjo da morte, Deus mandou um anjo brabo, ele passou e devastou tudo. E o faraó tava lá limpando o ranho ali, chorando, e o faraó ficou mais brabo ainda, menino. Aí eles foram lá e Israel fugiu e disse: você não vai acreditar. Escuta, menino, olha só. Deus abriu o mar, ficou água na direita, água na esquerda. Israel passou aquela coluna de água. Aí quando o faraó veio, Deus jogou água em cima deles. Eles: o quê, pai? Corre, pai, só moleque correndo, e o pai para trás. Esse é o Deus. As nações olhavam, Davi entendeu isso, a grandiosidade de Deus. Moisés entendeu isso, a grandiosidade de Deus. Inclusive ele falou: não quero ser como Moisés. Olha que irmão abençoado, muitas vezes a gente quer ser assim como aquele... eu não quero ser como o povo que faz Moisés ir, eu quero estar na presença do Senhor. Quantas vezes nós não entendemos a grandiosidade de Deus e nós corremos da presença e a gente fala: Moisés, sobe. A gente não entende que assim como Moisés nós somos pó, mas Deus nos chama à presença, né? E é isso, Israel era grande porque o Deus era grande. O que Deus fez ferindo o Egito? Ele colocou uma marca da promessa, todas as nações vizinhas falavam disso. Essa é a nação que tem um Deus grande, que feriu o Egito, que destruiu o faraó. Gente, essa é a mensagem que ficou gravada numa quinta-feira no meu coração, que entrou e que penetrou. Eu preciso me sentir como aquele frasquinho do suquinho, que não tem valor por si só, mas cheio da presença de Deus, do Espírito Santo. Nós podemos fazer coisas grandiosas. E o irmão abençoado ainda falou, eu esqueci o nome dele, eu não lembro, mas ele falou algo tão lindo, né? Ele falou: Deus, ele quer nos usar, ele sabe o que nós podemos ser nas mãos dele, e esse Deus grandioso quer nos encher e quer nos usar para quê? Para a honra e glória dele. Amém? Que nós possamos ficar com essa palavra, que eu possa ficar e continuar assim cada dia mais, me sentindo o frasquinho, a poeirinha, mas usado na mão do Senhor. Obrigado.